Então, foi muito legal. Achei bem legal a forma como Deus falou comigo, me direcionando sobre o que eu deveria ministrar. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, acho que umas 2 semanas, num fim de semana eu estava me arrumando em casa, e daí eu comecei a pensar sobre um versículo. Ficou um versículo na minha cabeça que é sobre a gente guardar o coração, né? E esse versículo ficou, eu me arrumando, não lembro para onde eu estava indo, e ele ficou assim, gravado, sabe? E daí eu fiquei pensando sobre esse versículo, e pensei, acho que eu podia ministrar sobre isso, né? Na mesma semana, a gente teve uma reunião para ver sobre as perguntas que foram feitas para a sexta-feira passada, né? E até então a gente tinha recebido, aquele dia da reunião, a gente tinha recebido acho que algumas, assim, poucas, né? Depois foram chegando mais. Mas acho que 2 ou 3 perguntas que chegaram primeiras era sobre isso, sobre guardar o coração. Eu falei, acho que é para eu falar sobre isso mesmo, né? Foi bem bacana, assim. Então, a partir daí, da outra semana, da semana seguinte, foi essa semana agora, eu comecei a estudar mesmo mais sobre isso, um pouco mais, recordar algumas coisas que Deus já tinha falado. E foi muito legal porque, através das perguntas também que foram feitas nesse vertical, que foi sobre essa série, eu percebi uma coisa que é muito interessante, assim. Na verdade, eu percebi, mas na verdade eu relembrei que a gente às vezes não parece, mas na verdade ninguém quer ter um coração machucado, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer entrar num relacionamento, em alguma coisa que dê certo. Ninguém quer se machucar, ninguém quer sofrer, ninguém quer ser frustrado, ninguém quer ter que chorar, ninguém quer isso. E foi muito legal que, através das perguntas, isso foi ficando marcado assim, poxa, ninguém quer, na verdade, todo mundo quer o melhor para si, todo mundo quer dar certo, né? E é engraçado, porque às vezes as nossas atitudes não condizem com isso, mas o que na verdade a gente quer é isso. E quando eu comecei a estudar sobre isso, na verdade, quando a Bíblia fala sobre o coração, a palavra coração, ela pode dizer algumas coisas, né? Mas, num geral, quando a Bíblia fala de coração, fala sobre o nosso íntimo, né? Sobre a nossa essência, tem uma palavra que muitas vezes a Bíblia usa, que fala sobre as nossas entranhas, as nossas emoções também, os nossos sentimentos, né? A nossa alma, num geral, assim, resumindo mais ou menos. E pensando sobre isso, a primeira coisa, eu peguei o versículo base, que Deus começou a falar comigo, que é sobre a gente guardar o coração. Eu comecei a estudar em torno desse versículo e eu percebi, e daí na verdade Deus foi me levando para uma parte que eu achava que eu não ia ir, sabe? E foi muito bacana porque eu lembrei de todas as vezes desde que eu comecei a caminhar com Deus, que eu me perguntava assim, poxa, mas por que Deus criou o homem? Para que Ele criou o homem? Eu sempre me perguntava isso, assim, sabe? De verdade, porque a gente pensa no plano de Deus para o homem na Terra, tem muitas coisas que Deus quer para o homem, que Deus deseja, né? Deus quer salvar aqui na Terra, quer que a gente tenha uma eternidade com Ele e tal. Mas aí eu fiquei pensando assim, lá no início, por que Deus criou o homem? E eu fiquei pensando assim, Deus ele não precisava ter criado o homem. Sabe? Você pensa assim lá quando não existia homem, não existia nada, né, do que foi criado depois, que a Bíblia conta, quando não existia nada daquilo. É engraçado falar sobre o início, porque na verdade Deus não está parado no tempo, né? Mas naquela época, digamos assim, né? Deus ele não estava incompleto. Deus ele não precisava do homem.
Deus, ele não precisava do homem. Tipo, preciso, não estou assim, nossa, estou sentindo vazio dentro de mim, nossa, acho que vou criar um homem para me completar. Deus não é, nunca foi e nunca vai ser, e não é assim. Deus, ele é completo, ele é pleno, ele é íntegro, ele é todo poderoso, então nada podia estar fora do alcance de Deus. Fiquei pensando, então por que ele resolveu criar o homem? E depois de um tempo assim, me relacionando com Deus, nos meus momentos de intimidade, que Deus ia se revelando para mim, na palavra também, eu percebi que, na verdade, o que Deus queria quando Ele criou o homem foi um relacionamento com o homem. Nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Ele. Deus queria, algo que Deus me revelou, assim, e foi algo que me curou de muita coisa. Eu entender que Ele me desejou. Ele não precisava. Ele me desejou. Deus desejou criar o homem para se relacionar, para ser. É como se nós fôssemos objeto do amor de Deus. Como se nós fôssemos assim. Quando Deus criou o homem, e eu percebo isso. Eu percebo isso na palavra inteira. A Bíblia inteira, ela é uma história que nas entrelinhas e muitas vezes de forma muito clara, a gente vê esse Deus de amor, sempre esse Deus de misericórdia, de amor, que não desiste e que sempre faz de alguma forma para que o homem se mova de novo e venha em direção a Ele, porque Ele deseja estar com o homem. Deus deseja estar conosco. Então, eu fico pensando assim, se nós fomos criados para sermos amados por Deus, para nos relacionarmos com Deus, se é para isso que nós somos criados, então existe como se fosse uma programação dentro da gente que deseja o relacionamento com Deus, deseja ser amado. E é engraçado que isso, até os psicólogos, eu já li algumas coisas sobre essa questão da necessidade de ser amado, e isso é muito forte dentro de todos nós. Todos nós queremos ser amados, a gente deseja, não é que a gente deseja, assim, mas é algo assim que está na nossa programação. É como se você fizesse um robô e ele fosse programado para algo e, gente, ele é daquele jeito, ele vai fazer aquilo. Se é um robô que canta, ele vai cantar, ele vai cantar, ele vai cantar, ele vai cantar. Então, é como se existisse uma programação dentro da gente para sermos amados. Porque foi para isso, para muitas outras coisas também, existem muitas coisas que Deus quer para o homem, mas no original, no base, assim, é para isso. E eu fiquei pensando, alguém que foi criado para ser amado. Eu fiquei pensando assim, é como, por exemplo, um peixe, né? Tipo um peixe, assim, um peixe foi criado para, sei lá, né, muitas coisas, mas está na essência do peixe, naquilo que o peixe é, nadar, né? Uma das coisas que o peixe faz, não sei, acho que não faz muita coisa, mas ele nada, né? Não sei mais o que o peixe faz. Ele nada. Então, o peixe, ele foi feito para nadar. Ele vai nadar, se ele vê água, ele vai nadar, ele nasce sabendo nadar, e se ele sair da água, ele não vai saber fazer mais nada, porque ele nada, né? Nossa, agora eu liguei o que eu falei. E, por exemplo, um pulmão, né? Um órgão. Pulmão. O pulmão, não sou muito boa nessas coisas, talvez o Júlio soubesse melhor, mas o pulmão, ele respira, né? Tipo, super básico, né? Não sei mais o que o pulmão faz direito, mas ele serve para entrar o ar, sair o ar, entrar o ar, sair o ar, né? É isso que faz o pulmão, basicamente. Basicamente é isso que faz o pulmão. Se o pulmão foi criado para isso, é isso que ele vai fazer. O pulmão não sabe fazer outra coisa, basicamente, né? Ele não sabe fazer outra coisa. Se tirarem o ar do pulmão, tipo, o que eu faço? Quem eu sou? Porque ele foi feito para aquilo. O peixe, se você tirar o peixe da água, ele tem alguma coisa de errado. E chegou um momento na história do homem que ele pecou. E ele foi tirado da água.
E o ar foi tirado dele. E, de alguma forma muito louca, a gente conseguiu se adaptar. Não sei se o peixe se adaptaria, eu acho que não. Mas a gente conseguiu se adaptar, sem sermos amados, sem recebermos amor, sem termos esse relacionamento para o qual a gente foi criado para ter. A gente conseguiu, mas a gente continua com, dentro da gente, uma programação dizendo: você precisa ser amado. Existe uma coisa que está faltando aí dentro. E a gente vive dessa forma, porque a gente é afastado de Deus. E isso gera uma certa carência. Uma certa carência. Nós somos todos meio carentes, assim. Uns mais, outros menos, mas todo mundo é meio carente. Tem essa necessidade. E muitas vezes essa carência, a gente vai tentando suprir com outras coisas, porque é claro que existe, por exemplo, uma necessidade de ter uma paternidade, por exemplo, uma falta de uma presença paterna, do amor, do afeto paterno, também gera carência, mas no essencial, mesmo que tivesse tudo certo, você ainda iria ter essa carência, porque você não tem esse relacionamento com Deus, se você não tivesse. Então, a gente, às vezes, procura essa coisa, preencher essa falta de água, essa falta de ar. A gente tenta preencher com um relacionamento entre homem e mulher, de marido e mulher. A gente tenta preencher com uma outra pessoa, com um namoro. A gente tenta preencher, às vezes, com amizades. A gente tenta preencher com, por exemplo, aprovação no trabalho, reconhecimento no trabalho. A gente tenta preencher com reconhecimento dentro da igreja, tentando preencher cargos, tentando ser bem visto. E, às vezes, a gente tenta preencher com curtidas em redes sociais, com popularidade. Eu preciso ser visto, eu preciso que as pessoas me elogiem, eu preciso que as pessoas comentem as minhas fotos. É tão bobo, parece, mas tudo isso, na verdade, são pequenas coisas, pequenos exemplos, mas que tem a ver com essa falta, essa necessidade que a gente tem e que a gente procura em outros lugares. E é engraçado porque, lendo assim, a Bíblia, né, com essa ótica com relação a cuidar do coração, a guardar o coração, eu percebi que a Bíblia inteira fala sobre como a gente se guardar. Imagine um Deus que nos criou e que nos ama tanto, 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 tanto. Esse Deus, ele tem total interesse que você se guarde, que você seja protegido. Imagina, um Deus que nos ama tanto, ele quer isso. Ele não quer que a gente se fira, ele não quer que a gente chore, que a gente se magoe, ele não quer que a gente se machuque. Ele não quer isso. Então, eu percebi a Bíblia toda, quando falava sobre o coração, falava muito sobre guardar, sobre ter vida. Faça isso e você terá aquilo, sabe, de vida, sobre coisas que nos guardavam, que eram boas para nós. Então, dentro disso, até queria ler alguns versículos. O primeiro versículo que eu quero ler está em Provérbios 4, que é o base, né, dessa ministração, que foi aquele primeiro versículo que Deus começou a falar comigo naquele dia. Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele que procedem as fontes da vida. Então, eu fiquei lendo esse texto e eu estava lendo um pouco em torno dele, um contexto no qual ele estava inserido, e eu comecei a ver várias coisas que falavam sobre o que nós devemos guardar no nosso coração e o que isso vai gerar no nosso coração. Ali no Provérbios 4 ainda, se você ler versículo 4. Retenha
E ele ensinava-me e dizia-me: retenha teu coração minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Olha só a promessa, e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça e nem te apartes das palavras da minha boca. Não as desampares, e ela te guardará. Ama a minha palavra, e ela te conservará. Olha só, Deus querendo, eu quero te conservar, eu quero te guardar, eu quero que você viva. E ele fala: retenha as palavras que eu digo, retenha elas no teu coração. Um pouco antes do versículo 23, ele fala assim, 20. Filho meu, atenta às minhas palavras, inclina o ouvido às minhas razões. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque elas são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. E então esse versículo daí depois ele fala: e de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Mas antes de falar guarda o teu coração, ele fala: retenha as minhas palavras, procure sabedoria. Então eu vejo que ali está um segredo de como a gente guardar o nosso coração. Eu sei que todos que fizeram as perguntas, e quando a gente fala sobre guardar o coração, a gente pensa guardar o coração, guardar as emoções na hora do relacionamento. Mas o contexto que isso aqui estava falando não é tanto sobre isso. A gente vai chegar lá. Eu vou chegar nesse ponto. Mas antes disso eu queria falar sobre algumas coisas. Provérbios 3, 1, 2 fala assim: filho meu, não te esqueças a minha lei e guarde o teu coração os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Quem não quer ter vida e paz? Em qualquer área. Quem não quer ter vida e paz? Tem outros que... Salmo, não precisa abrir esses que eu vou falar. Salmo 19, 8... diz assim, o 7 ele fala que a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. A lei do Senhor refrigera a alma. Daí fala no 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha que legal. Os preceitos do Senhor são retos e eles alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. E aí que está o segredo. Eu acho que o segredo, um grande segredo, é que tudo que Deus fala na palavra é porque Ele me ama, é porque é o melhor para mim. E ao mesmo tempo, a Bíblia também fala sobre quando eu não faço isso, quando eu não guardo essas palavras, quando eu infrinjo as palavras de Deus, os conselhos de Deus, a vontade de Deus. Quando eu vou em contra isso, isso vai fazer mal para mim, isso vai gerar morte na minha vida, isso vai gerar maldição e consequências ruins e podridão dentro de mim. Eu e o Júnior, a gente se conhece desde que eu tinha 14 anos, eu estou com 24, então faz um tempinho, né? A gente se conhece desde que eu tinha 14 anos. A gente começou a namorar, namorar, a gente não conhecia o Senhor, só um bom tempo depois a gente se conheceu. E a gente teve um relacionamento, a gente se gostava muito, a gente se amava, né? Se gostava muito, era bem louco um pelo outro, assim. Só que nós dois não guardávamos aquilo que o Senhor queria, não só dentro de um relacionamento, mas na nossa vida inteira. Então, nós dois, quando a gente conheceu o Senhor, a gente viu que existia muita coisa podre dentro de nós. E coisas que foram geradas por causa do nosso relacionamento até. Coisas assim que Deus teve que ir curando. Deus teve que ir tratando, Deus teve que ir mexendo nas feridas, sabe? E mesmo que a gente se gostava, mas a gente se machucava um ao outro. Então, a Bíblia ela mostra que o pecado em si, ele vai gerar coisas ruins em nós. Então, isso é ruim para mim. Se eu não quero me ferir, eu preciso saber qual é a forma de Deus para me relacionar. Se eu não quero me ferir nessa área dos relacionamentos, eu preciso saber, então, como que eu tenho que fazer? Qual que é a forma de Deus? E isso existem vários aspectos sobre isso, sobre como se relacionar, como isso, como aquilo. Mas eu queria falar agora, principalmente,
várias dicas, né? A palavra dá várias instruções. Mas eu queria falar sobre uma coisa que tem muito a ver sobre por que a gente se machuca, principalmente nessa coisa do início da relação, do relacionamento, que é sobre você ter domínio. É uma outra coisa que a Bíblia nos dá direção, nos dá ensino sobre isso, sobre você ter domínio, sobre você ter autocontrole, domínio próprio até, uma das partes do fruto do Espírito. Sobre as nossas emoções, sobre as nossas vontades, domínio sobre os nossos desejos. Muitas vezes a gente é precipitado. Isso é natural, né? Eu pensei, eu já fui e falei. Ou, mas eu gostei, já fui e falei também. Gostei. E eu já vou dar uma piscadinha. Começa a gostar, começa a se interessar, já vai chegando, já vai mostrando, não domina. Ou tá super apaixonado, às vezes não é só um gostar, um começo é a coisa que vem assim, né? Já está apaixonado pela pessoa e não se domina, e não se guarda, e não espera o tempo certo das coisas. A gente é muito precipitado. E assim, eu acho muito legal a gente falar sobre isso e perceber que assim, se a gente não aprender, para todo mundo que não é casado ainda hoje, quem é casado vai me dar razão. Se você conseguiu ter sabedoria e conseguiu adquirir domínio próprio para conseguir não demonstrar enquanto você ainda não tem certeza que deveria demonstrar, que é o tempo certo para demonstrar sentimento, algum sentimento, ou para tomar alguma atitude, de repente conversar com a menina, às vezes pedir a mão em namoro, né? O Felipe falou que foi lá falar com os pais. Você ainda não sabe o tempo certo de se dominar. Se a gente aprende a fazer isso agora, com relação a isso agora, cara, é um super presente, porque você gerou domínio próprio sobre as suas emoções, sobre os seus desejos e vontades. Lá na frente, você vai ficar irado com alguém e você tem domínio. Você aprendeu, você adquiriu, Deus gerou dentro de você domínio. Então você vai conseguir se controlar e não agir por impulso e não ser precipitado quando você está irritado. Ou, por exemplo, isso é muito certo também. Se você não consegue se dominar no desejo, na atração com relação a uma outra pessoa, quando você casar, depois que você casar, não significa que você nunca mais vai sentir nada por ninguém. Já conversei com muitas pessoas casadas que já tiveram problemas de repente, ter alguém no trabalho, de ter alguém, um amigo próximo, alguém que às vezes nem conhecia tão bem, mas que convivia, ou até dentro da igreja, que estava se sentindo atraído por outra pessoa. E aí, se você não aprendeu a se dominar antes de casar, como é que vai? Porque daí é errado, né? Mas antes de casar não é errado sair aí fazendo o que quiser quando está super apaixonado. Então, é muito sério, porque quando a gente aprende isso antes, a gente vê depois, isso é errado, você vai buscar no Senhor tirar aqueles pensamentos ou aquele desejo por uma outra pessoa que não é o seu cônjuge. Então, é uma dica muito boa de você aprender isso já, porque depois, se isso acontecer, vai ficar muito mais fácil de você lidar, porque você já tem esse domínio, você já lidou com a situação de ter que se dominar. Falando sobre isso, eu queria que vocês abrissem. Eu só queria que vocês abrissem 1 Coríntios 7. Primeira Coríntios 7. Na verdade, eu queria ler o 6 antes. 1 Coríntios 6, versículo 13. Agora eu quero esses versículos que a gente vai ler agora, eles vão entrar sobre essa questão de se dominar antes
de um relacionamento, antes de casar, né? 1 Coríntios 6:13. Ele está usando aqui como exemplo, fazendo uma analogia. O alimento é para o ventre e o ventre é para o alimento, mas Deus aniquilará tanto um quanto o outro. Dele parte para o que realmente ele quer dizer. O corpo, porém, não é para a prostituição. O corpo, o meu corpo, o corpo que Deus criou, não foi criado para a prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Versículo 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei deles membros de uma meretriz? Ele está falando, o teu corpo é parte do corpo de Cristo. Você vai pegar parte do corpo de Cristo e vai fazer dessa parte membro de uma prostituta, de uma meretriz? Certamente que não. 16. Ou não sabeis que o que se une a uma meretriz torna-se um só corpo com ela? Como se diz, os dois serão uma só carne. Está falando sobre um versículo lá de Gênesis. Aqui é a base, né? Se você se une a alguém de forma íntima, praticando algo que é só para o momento do casamento, você se torna um com essa pessoa. O Henry até comentou no dia das perguntas sobre consequências de ter relacionamento antes do casamento. Se você se relaciona com alguém e essa pessoa se relacionou com outra pessoa, essa pessoa com quem você se relacionou, ela está unida de corpo, de alma, de espírito. Ela se uniu, ela se tornou um com as pessoas que ela teve relacionamento. E se você tem relacionamento com ela, você vai se tornar um com ela, tudo que existe nela. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Toda a podridão, muitas vezes, que vem pelo pecado. Tudo vai vir para você. E também tudo aquilo que ela tem de outras pessoas. Então, é isso que esse versículo está dizendo. Se você se une, você se torna um. Agora, o versículo 7. O capítulo 7. 32 e 37. Esse capítulo 7 é muito bom para você que quer saber sobre relacionamento, sobre casamento, antes do casamento, depois do casamento, relacionamento até íntimo, né, entre o casal, se separar ou não se separar. Fala muito, esse 7 é inteiro sobre isso, é muito bom. Mas eu quero ler o 32, o 7, 8 e 9, na verdade, primeiro. Ele começa a falar para os solteiros. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Tá. Antes disso, ele está falando para os casados. Ele fala, se o marido, o homem quiser casar, né, casa, não vai ficar fazendo isso, nananana, falando sobre que o corpo do homem é da mulher, que o corpo da mulher é do homem. Daí ele fala assim, dele chega no 8, né? Porém, os solteiros e as viúvas, que lhes é bom que ficassem como eu, Paulo. Paulo, ele não era casado, ele tinha escolhido o celibato, ele não se casou. Ele falou, seria bom se vocês ficassem como eu. É uma dica, né? Ele fala assim, mas, aí que entra o ponto-chave, mas, se vocês não podem se conter, o que ele está falando? Sobre se conter, sobre os desejos, as vontades que você tem com relação a uma pessoa do outro sexo. Se você não pode se conter, então se case. Casem-se. Porque é melhor casar-se do que viver, do que abrasar-se. Tem uma versão que fala do que viver abrasado, cheio de desejo, por aí, todo louco. Ou de emoção. Não estou falando só sobre desejo sexual, estou falando sobre desejo, muitas vezes, de emoção, de ter alguém, aquela coisa de carência, né? Então, ele diz assim, seria bom mesmo se não casasse.
Mas ele falou assim, se você não consegue se conter, se você não consegue se guardar suas emoções, se você não consegue isso, então se case. E é claro que Paulo não está querendo dizer aqui que só porque eu tenho dificuldade de guardar as minhas emoções, que eu tenho que sair com o primeiro louco que eu achar na esquina e me casar de uma vez, porque eu não consigo guardar as emoções. Não. Então procure alguém e se case. Então ache alguém com quem você queira se casar e se case. Agora eu quero ler o versículo 32 até o 37. Versículo 32. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupação. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Mas o que eu vou fazer enquanto eu não for casado? Vai cuidar das coisas de Deus. Vai se preocupar em se encher de Deus. Vai guardar dinheiro, vai se empenhar, vai fazer inglês para poder ir para os Estados Unidos, ficar um ano lá. Porque depois que casa não pode. Então, vai cuidar dessas coisas enquanto você não é casado. Então, uma dica para se você quer guardar o teu coração, porque é difícil quando a gente não tem nada para fazer e a gente tem essa vontade de ser amado, de se relacionar com alguém que vem lá da nossa origem para aquilo que a gente foi criado. É difícil quando a gente fica ali comendo mosca. Vai fazer alguma coisa, vai se envolver com a obra, vai se envolver com as coisas da igreja. Daí ele fala assim, ó, o solteiro cuida das coisas do Senhor, 32. Em como agradar o Senhor. Como eu posso agradar o Senhor? Mas o que é casado cuida das coisas do mundo. Vai virar do mundo? Não. E em como agradar a sua mulher. E a mulher em como agradar o marido. Daí 34. A diferença entre mulher casada e a virgem. Mais uma observação. Você percebe que quando ele não fala casado e a solteira, ele fala casado e a virgem. Porque a intenção é que alguém que não seja casado seja virgem. A casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Ou solteiro, né? Tanto no corpo como no espírito. Mas a casada, como que a gente não é... Olha só isso aqui. Para ser santo no corpo e no espírito. Como que a gente se torna impuro no espírito? Se você se envolve com uma pessoa também, emocionalmente, você tem uma ligação muito forte, às vezes, né? Eu vou lá, eu tenho muitos amassos e beijos, mas nós não fizemos nada. Você está se ligando a essa pessoa e você está adquirindo algo dela. Será que isso não está, de repente, tornando impuro o seu espírito também? Atraindo coisas para você? 34. Das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, em como agradar o marido, né? Marido. 35. Isso eu digo para o vosso benefício. Olha só. Isso eu estou dizendo para vocês, para o vosso benefício. Não para vos enredar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração nenhuma. Olha só, agora ele começa a falar para os pais de mulheres casadas, ou de homens também, mas é que naquela época a cultura era mais do pai entregar a mão da filha, né? Então ele fala assim, mas se alguém julga que trata de forma desonrosa sua filha, se ela já tiver passado da flor da idade, e assim as circunstâncias o exigirem, faça o que quiser. Não peca se casem. Não peca que se casem. Ele está falando assim, ó. Então, se os pais estão guardando os filhos ali em santidade e tal, mas ela já está, né? Ela já passou, já está na idade de casar, já está passando dessa idade e tal. Então ele fala assim: se você vê que ela está, porque na época uma mulher, se ela não tinha marido e se ela não tivesse filhos e o pai morresse, ela ficava sozinha no mundo. Não é que nem hoje em dia, que a gente trabalha, que a gente se sustenta, né? Então, na época, deixar uma filha sem casar é como se você deixasse ela desamparada. Ele falou assim, se você está vendo que isso não vai ser bom para ela, que vai ser desonroso, então se case, que ela se case. Isso não vai ser pecado, né? Que se case. Ele diz assim, contudo, 37, contudo, o que está firme em seu coração,
não tendo necessidade, se você está firme no seu coração que a sua filha não vai casar, que a mulher não vai casar, não tendo necessidade, você não sente essa necessidade de casar, mas domínio sobre a própria vontade. Se você consegue dominar a sua vontade, suas emoções, você domina, você tem domínio sobre isso, ele fala assim, se resolveu no coração não se casar, faz bem. E é isso que eu queria ler. Eu acho muito legal, porque Deus ele nos dá essas dicas tão preciosas, tão preciosas, tão preciosas. Assim, olha, é muito claro, a Bíblia é muito clara sobre essas coisas. E, como ali mesmo fala, é para o vosso benefício, é para você, é para o seu bem. Então, que a gente possa depender do Senhor para fazer as coisas, né? Que a gente dependa dele para escolher a pessoa certa, tenha paciência, tenha calma. Mesmo depois que você, de repente, já começou a se relacionar, analise, veja em qual é o momento de se envolver, de ir expondo o seu coração para a pessoa, né? Domine as suas emoções. E outra coisa que eu estava lendo, assim, que eu achei muito incrível também, é como o Senhor, ele é bom para nos curar. Porque, como eu falei, eu e o Júnior, a gente não teve oportunidade de ter uma vida assim. Talvez você também conheceu o Senhor depois que você já tinha se relacionado com várias pessoas, já tinha vivido várias coisas. Você percebe que você vive hoje coisas que talvez sejam consequências de uma história que você carregou, de pessoas que te feriram. Você pode, às vezes, estar machucado, você pode ter sido desprezado, ter se sentido desprezado, desprezada. Talvez, de repente, em algum momento, alguém te trocou por um outro alguém, porque as pessoas são impulsivas, hoje elas gostam e ficam com essa pessoa, e outro mês elas estão gostando de outro e ficando com outro mês, daí de repente, não, mas ela volta com você. E é sempre assim, porque as pessoas são... A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então, por se relacionar com as pessoas, a gente vai se machucando, e, cara, sério, se tem uma coisa que machuca a gente, a gente se frustrar em relacionamento. Então, mas existe esperança. No Salmo 147:3 diz assim, ó, o Senhor sara as feridas dos quebrantados de coração. Eu sou prova disso, né? Hoje a gente tem um casamento e a gente tem nossa vida restaurada porque o Senhor sara as feridas. Ele é um Deus tão bom que Ele dá conselho, que Ele orienta, que Ele deseja o melhor. Mas se você deu com a cara na parede, se você se machucou, se você não soube se governar, se você fez o que não devia, se você falou o que não devia. Existe um versículo, ele está falando assim, o Senhor sara, mas é preciso ter um coração quebrantado, é reconhecer diante do Senhor, Senhor, eu não cuidei do meu coração, eu me machuquei, eu me feri, e eu quero que o Senhor cure meu coração, sara, tira as consequências, porque a frustração em relacionamentos, ela gera, às vezes, consequências para outros, com certeza, sempre, para outros relacionamentos. Então, que você possa também orar hoje e falar assim, Senhor, limpa o meu coração de tudo aquilo que eu já vivi, sara o meu coração, restaura o meu coração de novo, limpa. Tem 2 versículos, um diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito estável. Renova em mim um espírito estável, eu ando tão instável, eu ando tão... Às vezes eu quero uma coisa, quero outra coisa, às vezes eu isso, aquilo. Ou você está dentro de um relacionamento, às vezes, que está instável.
Fala, Senhor, cria em mim um coração puro, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero seguir os Teus conselhos, porque são os melhores para mim. Tem um outro versículo que diz assim que o coração alegre aformoseia o rosto. E também o espírito, a dor do coração abate o espírito. Então é mais uma dica, se você quer ficar bonito, deixa o seu coração tranquilo, deixa o seu coração sarado, curado, porque o coração alegre, e olha só, o coração alegre aformoseia o rosto. E tem aquele outro versículo que eu li que diz assim, que a palavra do Senhor alegra o coração, né? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E um coração alegre aformoseia o rosto. Então os preceitos do Senhor aformoseiam o rosto, porque alegram o nosso coração. Você quer ser bonito? Não precisa ficar colocando filtro nas fotos do Facebook. Seja alguém que anda... Gente, de verdade. Quando eu olho, às vezes eu me apaixono por umas pessoas, assim. Tanto menino quanto menina. Às vezes meio assim. Eu olho assim, ai meu Deus, essa pessoa tão preciosa, porque é tão lindo. Quando alguém serve a Deus, quando, sabe, uma pessoa que tem com o coração querendo mesmo, sabe? Gente, é lindo, é apaixonante. Então, você quer casar bem, você quer encontrar alguém que é uma bênção, que você vai ter uma vida estável, que você vai ter uma vida alegre, de conquista, de crescimento. Você quer isso para você? Então, seja esse que segue os preceitos do Senhor, que tem um coração alegre, que tem um coração curado, guardado, para dar para alguém que vá valorizar o seu coração. Amém? Então vamos levantar. Eu quero te dar a oportunidade. Eu queria te dar a oportunidade nessa noite de conversar com o Senhor. Se de repente você percebe assim que você viveu muita coisa que ficou dentro de você, que gerou frustração, que gerou mágoa, aqueles momentos quando eu passava as minhas fossas na época que eu caminhava com Deus, ficava chorando, escutando Legião Urbana. Meu Deus. Ô, deprê. Gente, era horrível, pelo amor de Deus. Nossa, coisa de morte, sério. E assim, se eu não tivesse conhecido a Deus hoje, eu acho que eu teria me matado, assim, porque eu tinha já uma tendência meio depressiva, assim. E, gente, essas coisas vão gerando tanta coisa ruim dentro da gente, sabe? É tão terrível, sabe, o que o diabo faz, porque a gente vai na expectativa, essa pessoa, ele me ama, ela me ama, a gente é tão lindo juntos. E, de repente, você leva assim uma rasteira e isso dói, sabe? Então, eu quero que, se você vê que você viveu coisas que não foram legais, você precisa se colocar diante de Deus e pedir que o Senhor sare as feridas do seu coração, como diz esse versículo, que você possa vir até a frente, conversar com o Senhor. É um tempo teu e de Deus. O Felipe vai tocar uma música. E é um tempo teu e de Deus. E se você também é uma pessoa que você está percebendo que você não consegue dominar o seu coração, que você é muito impulsivo, que você se entrega com facilidade, que também você ore sobre esses versículos aqui que foram colocados. Deus, eu quero ser uma pessoa que tem domínio, Senhor. Eu não quero mais ficar me abrindo, me entregando para alguém que não é. Que depois, como a pastora falou, não vou nem lembrar o nome. Não vou nem lembrar o nome da pessoa. Então que você também venha até aqui na frente. Coloque o seu coração também diante de Deus e fala, Senhor, eu não quero mais ser assim. Me ajuda. Me ajuda a ter um coração diferente, sabe? Muitas e muitas e muitas vezes eu tive que me colocar diante de Deus e liberar perdão. Muitas vezes para o Júnior também, para outras pessoas com quem eu me relacionei, perdoando essas pessoas. Falando, Senhor, eu libero perdão. Eu não quero mais
Muitas vezes a gente liberar perdão não significa que você vai amanhã ligar para a pessoa e falar, eu te perdoo, vem cá, meu amor. Porque é a mesma coisa que, por exemplo, alguém que tem um sócio e esse sócio numa empresa rouba você. Você perdoa, diante do Senhor, você vai perdoar essa pessoa. Mas essa pessoa, ela não mudou o caráter dela. Então, você não precisa continuar a sociedade. Você pode desfazer. Você não pode ficar odiando a pessoa pelo resto da vida. Você tem que liberar perdão. Mas você pode desfazer a sociedade. Se você se relacionou, se você está se relacionando com uma pessoa que de repente te frustrou, se você está gostando de uma pessoa, você não quer mais isso para mim, Deus. Arranca isso do meu coração. Nosso coração é enganoso. É enganoso. Você vai perceber isso depois que você for casado e o seu coração começar a ir para um outro lugar, para uma outra pessoa, e você, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então não vão atrás do seu coração. Se guardem no Senhor. Então o Senhor vai te dando paciência, sabedoria, para realmente entrar no relacionamento que vai ser bênção para você. Amém.